Olá, alunos! Tudo bem? Aqui o professor Ederson César e nessa aula vamos trabalhar a resolução de equações na resolução de problemas, ok? Então, a interpretação do enunciado nesse momento ela é muito importante. Ler o enunciado atentamente, anotar aí as informações que irão nos ajudar aí a equacionar a situação problema, transformar a linguagem escrita na linguagem simbólica matemática, resolver essa equação e confrontar e verificar se a resposta é a adequada, é a correta. Isso faz parte, né, dessa aula que vamos utilizar as equações na resolução de problemas. Então, fique comigo até o final dessa aula para aprender aí um pouco mais sobre as equações. Bom, equações na resolução de problemas. Começamos aqui. Bom, vamos usar o que aprendemos sobre as equações do primeiro grau com uma incógnita na resolução de problemas. Observe alguns passos que temos que seguir, tá? É como se fosse uma receita de bolo. Claro, vai também depender da do seu conhecimento em interpretar aquilo que você está lendo no enunciado e transformar isso em linguagem matemática. Tá? Então, na próxima tela temos aqui o passo a passo. O primeiro passo é você, deixa eu ajeitar aqui, porque a minha câmera está atrapalhando um pouco. Deixa eu tirar a minha. Opa, mais um pouquinho aqui. Pronto, isso. Agora dá para ler. Bom, o primeiro passo então é ler com atenção o problema, o enunciado dado da situação problema e levantar dados. Levantar dados. O que significa isso? Levantar os dados. Você vai escrever ou vai destacar no próprio enunciado do problema informações que irão te ajudar a escrever em linguagem matemática, tá? Depois, o segundo passo, traduzir o enunciado para a linguagem das equações, ou seja, escrever a equação que representa aquela situação problema. Terceiro passo, resolver a equação estabelecida. Por isso que desde o começo do ano nós estamos vindo fazendo a revisão sobre o assunto equação do primeiro grau com uma incógnita, tá? Vocês podem perceber nas aulas anteriores que a gente viu a definição do que é uma equação, quando que a gente tem uma equação do primeiro grau com uma incógnita, o que é conjunto universo, o que é conjunto solução, o que é a raiz da equação. Por isso que a gente já veio trabalhando para chegar agora nós sabermos aí fazer a leitura do enunciado, destacar o que é matemática, escrever essa equação e aí o modo de resolver, a gente viu nas aulas anteriores uma equação simples, como que resolve, né? Temos processo aditivo, processo multiplicativo, depois a equação nas equações, né? Nas equações apareceram lá equações com parênteses. Como que a gente resolve uma equação com parênteses? Depois apareceram aí equações que têm a presença de números fracionários, como que é feito, né, a resolução dessa equação fracionária, para que essa equação com fração, né,
para que quando chegar aqui nesse terceiro passo, você tenha munição, instrumento para resolver essa equação estabelecida na situação do problema. O quarto e último passo é você analisar o resultado, né, obtido. Se é conveniente, se é o que ilustra a situação problema dada, tá certo? Então são 4 passos. Acompanhe comigo aí na próxima tela a primeira situação problema. Então, a resolução das seguintes situações problema. Deixa eu pegar a caneta aqui. Preta. Vamos usar a caneta preta aqui. Bom, em uma classe, 20% dos alunos treinam capoeira. Sabendo-se que os outros 24 alunos treinam outros esportes. Quantos alunos há ao todo nessa classe? Observe que a primeira coisa que eu fiz foi ler todo o enunciado, pausado, prestando atenção no que era matemática. E agora a gente vai fazer o primeiro passo. Tá? Após fazer essa primeira leitura, né, para você já destravar aí algumas coisas, a gente vai dar o primeiro passo, que é levantar os dados. Então, observe aqui. Levantando os dados, eu disse na tela anterior que a gente pode destacar aqui no próprio texto do enunciado. Observa aqui, ó, 20% dos alunos, eles treinam capoeira. Pronto. Esse é o primeiro levantamento que eu fiz. E isso eu vou transformar em matemática posteriormente. Sabendo-se que os outros 24 alunos, aqui, ó, 24 alunos, treinam outros esportes. Então, eu tenho 20% do total da sala, da classe, que treina somente capoeira, e os outros 24 alunos, completando aí a turma toda, treinam outros esportes, basquete, futebol, vôlei, enfim. Quantos alunos há ao todo nessa classe? Eu vou destacar aqui porque eu te faço uma pergunta. Você sabe qual é o total de alunos dessa classe? Certamente você fez assim. Não, não sei. Então, isso aqui, o total de alunos ao todo, né? Esse total de alunos a gente vai chamar de X. Pronto, o primeiro passo a gente já fez, que foi fazer o levantamento de dados, tá? O segundo passo é escrever a equação. Ah, mas vamos partir do seguinte, que 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100, 20%, 20%. E é a mesma coisa, simplificando zero em cima com zero embaixo, é a mesma coisa que 2 décimos na forma fracionária, que é a mesma coisa de que 2 décimos escrito na forma decimal. Observe aí na tela que eu tenho 4 modos diferentes de representar 20%. Tá? E quando diz aqui no enunciado 20% dos alunos, é 20% do total deles. Então, para a gente começar a escrever a equação, a gente vai representar os 20% na forma decimal, 20% de x, porque é 20% do total de alunos que tem nessa classe, tá? Mais 24 alunos. Professor, por que mais? Porque esses 20% de x, esses 20% do total de alunos, eles treinam capoeira, mais 24 alunos que praticam outros esportes. Por isso que eu tenho que somar, tá?
E isso é igual ao total de alunos. Então, acompanhe comigo. Se eu somo 20% dos alunos que treinam capoeira, mais 24 alunos, agora já é um número absoluto, tá? 24 alunos que treinam outros tipos de esporte, somando então essas quantidades, eu tenho o total de alunos, tá? Então, aqui a gente já fez o segundo passo. Primeiro passo, levantar dados no enunciado. A gente levantou. Segundo passo, escrever esses levantamentos de dados na forma de equação. Pronto, eu equacionei o problema. Segundo passo. Tá? Então, aqui, ó, primeiro passo já foi dado. O segundo passo também já foi dado. Segundo passo. Deixa eu arrumar aqui. Isso. Segundo passo também já foi dado, que é equacionar, transformar em equação os dados levantados. Agora, o terceiro passo é resolver essa equação. Como é que eu resolvo essa equação? Bom, passando o 24 para o outro lado da equação, pulou o igual, troca o sinal, por conta do princípio aditivo. Então, era mais, vira menos. Então, ficamos aí, tá muito grossa essa ponta dessa caneta, 0,2 x igual. Bom, ao invés de passar esse 24 para o outro lado, deixa eu iniciar novamente. Por que eu vou iniciar novamente? Aqui a gente tem 1x. A gente tem 1x. Aqui desse primeiro membro eu tenho 0,2x. Ou seja, esse número que está aqui ele é menor do que o que está no segundo membro. Então, escrever essa equação desse jeito ou escrever essa equação desse jeito, é a mesma coisa. Tá? Por que eu resolvi só trocar de lado? Porque quando eu passar o x para o primeiro membro, vai ficar menos 0,8. A letrinha, quando negativa, ela tem que multiplicar por menos 1 depois, dá mais trabalho. Tá? Então, deixa eu só ajustar aqui a grossura dessa ponta da caneta. Ela está muito grossa e eu não gostei disso. Então, escrever essa equação do jeito que a gente já escreveu nessa forma, ou escrever assim, x, que é esse x que está aqui, igual, que é esse igual que está aqui. Agora a expressão 0,2 x mais 24, que é a expressão que está no primeiro membro da equação, né? Então é a mesma coisa, não tem problema nenhum, pode ficar tranquilo. Mais 24. Pronto, agora a gente vai resolver essa equação. E aí, sim, para a gente resolver a equação, eu tenho que isolar x de um lado. Então, ao invés de passar o mais 24 para o outro lado, que era o que eu sugeri anteriormente, é mais fácil pegar aqui agora esse 0,2, que é positivo, ele vai voltar para o primeiro membro e vai ficar negativo. Então, x já estava lá no primeiro membro, menos 0,2x, que foi para o primeiro membro da equação, igual a 24. Legal. Agora, veja bem, aqui eu tenho 1x e eu perdi 0,2. Pensa comigo, é como se eu tivesse R$ 1 e tivesse usado 20 centavos. R$ 1 menos 20 centavos é a mesma coisa que 80 centavos. Então, a gente fica aqui no primeiro membro com 0,8 x igual a 24. Igual a 24. Bom, o próximo passo, por causa do princípio multiplicativo, é pegar o 0,8 que multiplica o x aqui e ele vai passar para o outro lado, dividindo. Dividindo quem? Dividindo 24. Ou seja, a gente tem que fazer agora 24 dividido por 0,8. Tá?
Senhor, como é que eu faço isso? Presta atenção aqui, ó. 24 dividido por 0,8 igual a quantidade de casas decimais, uma casa decimal aqui, uma casa decimal aqui. Aí a gente pode sumir com zero, com as vírgulas. Pronto, sumimos com as vírgulas. Então, dividir 24 por 0,8 é a mesma coisa que dividir 240 por 8. O zero à esquerda aqui ele não vai servir de nada, tá? Então, continuando aí a divisão, 24, 8, 16, 24, vai dar 3. 3 vezes 8 é 24. 24 para 24 nada, cai o zero, forma o 0, 0. 0, 0 não dá para dividir por 8, colocamos o zero lá no quociente. Então, 24 dividido por 0,8 é igual a 30. Pronto, chegamos na resposta. Fizemos aí o terceiro passo, tá? Fizemos aí o terceiro passo, então x é igual a 30. X é igual a 30. Tranquilo? X é igual a 30. Agora, o quarto passo, esse aqui foi o terceiro passo que a gente fez. Terceiro passo, que é resolver a equação dada. Ao resolver, então, a equação que a gente chegou aqui no valor de x, e eu disse inicialmente que x é a quantidade total de alunos daquela classe, a pergunta é: quantos alunos há ao todo nessa classe? Há 30 alunos. Há 30 alunos. Aí você está pensando aí, professor, você disse que o quarto passo era verificar se essa resposta, se ela é conveniente ou não. Como é que eu faço isso? Meus filhos, você pode fazer da seguinte forma. Você pode pegar esses 30 alunos e multiplicar por 0,2, tá? E multiplicar por 0,2. Vamos multiplicar aqui, ó. 0,2, a gente vai multiplicar por 30. Vou deixar o zero aqui. Eu vou usar só o 3 vezes 2, que é 6. E 3 vezes 0, que é 0. Esse 0 à esquerda ele não vai adiantar de nada. Vai cair esse 0 aqui. Então, eu tenho uma casa decimal, 0,6,0 é a mesma coisa que 6. O que esse 6 significa? Que 6 alunos treinam capoeira. Mas, senhor, lá no enunciado está dizendo que é 20%. Sim, a gente encontrou 20% de 30. E aí, para você confrontar esse dado? Para você confrontar esse dado, é só você fazer 30 menos 6, que é igual a 24. Ora, 24 alunos, a gente tem destacado aqui, ó. Vou até trocar aqui a cor no vermelho de novo, porque tá aqui, ó. 24 alunos treinam outros esportes. Perceba? Outro modo de você verificar se essa resposta está correta, deixa só o senhor apagar aqui. Se 20% treina, se 20% treinam capoeira, 80% treina outros esportes. Porque no enunciado não diz que tem aluno que não treina esporte nenhum. Diz que 20% treina capoeira e os outros 24% treinam outros esportes. Então, se 20% treina capoeira, os outros 80%, que é para dar o total da sala toda, né, os 100%, 80% então treinam outros esportes. Então, ó, a gente vai fazer 80%. 80% é a mesma coisa que 0,8. A gente vai multiplicar por 30 e o resultado tem que dar 24, tá? Então,
3 vezes 8 é 24. Sobe 2 lá. 24. Tá bem apertado ali, né? Deixa só eu apagar aqui. Vamos fazer isso um pouquinho mais para cima. Então, 0,8, que corresponde a 80%, vezes 30, que é o total de alunos. Vai cair esse zero aqui. 3 vezes 8 é 24, sobe 2. 3 vezes 0 é 0, mais 2 é 2. Tem uma casa decimal, uma vírgula. Uma casa após a vírgula. Então, 24,0 é a mesma coisa que 24. Ora, esse valor aqui é o mesmo valor que a gente já tinha destacado lá no enunciado. Logo, a nossa resposta está certa. Tá? Meus queridos, essa 20 minutos já somente nessa primeira parte, né? Esse exercício, ele tem outro modo de fazer. Então, acompanhe comigo. Se o levantamento de dados, o primeiro passo, a gente já fez na tela anterior, tá? Então, se a gente tem que 20% treinam capoeira, significa que obrigatoriamente 80% treinam outros esportes. E aí a gente volta no enunciado e a gente vê que 20% treinam capoeira e que 24 alunos treinam outros esportes. Essa informação que eu grifei ali agora, isso significa o restante, que é 80% da turma. E vale lembrar que quantos alunos ao todo na turma a gente não sabe e a gente chama de X. E aí ficou fácil. Por quê? Porque eu vou relacionar 80% de X é igual a 24. Então, ó, 80% de X, que é a mesma coisa que 0,8. Lembra na tela anterior que eu disse que 20% ela tem 4 formas de ser representada? Na forma percentual, 20%. Na forma fracionária, 20 por 100. Simplificando um zero de cima com um zero de baixo, a gente tem 2 décimos. E na forma decimal, que é 0,2. O 80% é a mesma coisa. 80% na forma de fração, 80 por 100 na forma fracionária. Simplificando os dois zeros, um em cima e um embaixo, a gente tem 8 décimos na forma fracionária de novo. E aí a gente tem aí o 0,8 do total de alunos, que é x. Então, isso é uma multiplicação. 0,8 vezes x é igual a 24. Olha só como que a equação ela ficou mais simples. Porque se a gente sabe, porque está destacado aqui, ó, 20% gosta, treina capoeira, os outros 80% que representam 24 alunos gosta de outros esportes, tá? Então, observe que a equação ela ficou mais simples. É só a gente passar dividindo 0,8, ponto, dividindo o 24, e a gente já fez a divisão na tela anterior. 24 dividido por 0,8 é a mesma coisa de que dividir 240 por 8 é a mesma coisa que dividir 240 por 8, que é igual a 30 do mesmo modo. 30 alunos. Observe que a gente fez a análise dos dados verificando o restante. Qual é o valor restante que está destacado no enunciado? 24. Porque 20% é capoeira. O restante
que é 80%, outros esportes. 80% corresponde a 24 alunos. E aí a gente consegue achar o 100% aí, que é 30 alunos. Tranquilo? Vou encerrar a aula por hoje, que já deu 25 minutos. Vou gravar o próximo na próxima parte. Até breve, eu já volto. Um abraço e até a próxima parte.